Em seu último discurso na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o deputado estadual Tenente Coronel Zuco, eleito deputado federal, fez um duro retrato da atual situação do país. Escolhendo o tema Democracia e Liberdade, o deputado afirmou: não existe democracia sem liberdade. Democracia é o oposto da ditadura, da tirania. Sua essência é liberdade. De forma simplificada, busca assegurar dois princípios: máxima liberdade ao povo e limitar o poder concedido aos governantes, justamente para impedir que o povo seja oprimido por um tirano. A democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo, como fala Abraham Lincoln. Portanto, deve ser livre para buscar sua felicidade em um Estado que garanta a liberdade. Zuco explicou que tanto a liberdade quanto a democracia estão sob ataque no Brasil com a conivência da classe política e apontou: em parte, Bolsonaro deve ser a explicação. Desde antes de sua eleição, ele é apresentado como um monstro autoritário, a grande ameaça a ser combatida, aquele que iria perseguir classes, cores e opções, mas que nunca perseguiu. Era e continua a ser a desculpa perfeita para que o sistema que ele derrotou voltasse ao poder, voltasse a mamar as verbas públicas. Era necessário demonizar o presidente e fazer com que as pessoas o odiassem, mas o apoio popular permaneceu. Os veículos de comunicação o atacaram diariamente, escolhendo sempre as piores frases, as piores imagens, escondendo qualquer conquista de seu governo, sonegando o reconhecimento de qualquer virtude. O deputado explicou que, mesmo contra a velha imprensa, Bolsonaro manteve sua popularidade e viu crescer sua influência através das redes sociais, o que causou uma reação ainda mais intensa. Ele disse: a velha política sofria, o chamado sistema estava encurralado, não estava tendo sucesso na prática de reputação em que havia se especializado. Não bastava atacar a imagem do Bolsonaro, precisava anular seus canais de comunicação, inviabilizar seus apoiadores e ridicularizar seus seguidores. O objetivo era o cancelamento do presidente, era torná-lo um chefe de Estado sem lugar de fala em seu próprio país. Esta batalha imoral, enlouquecida e sem qualquer escrúpulo, transbordou num vale-tudo que se provou terrível para a nossa frágil democracia. Zuco listou as vítimas da consolidação da cultura do ódio do bem: a credibilidade da imprensa e do judiciário, a busca pela verdade, a sensatez, a racionalidade, a razoabilidade, a defesa da nossa Constituição, o Estado de Direito, o sistema acusatório e o devido processo legal, e a liberdade política da população. O deputado afirmou: em uma democracia, ninguém está acima da lei, e a Constituição é a lei máxima que a todos limita. Mas o que temos visto diariamente é o seu desrespeito. A Constituição Federal tem sido ignorada como se nem existisse. O artigo 5º da Constituição delimita as liberdades individuais e políticas dos cidadãos brasileiros. Este artigo é a alma da vida em um país democrático, mas tem sido sistematicamente desprezado e a perseguição política e censura viraram lugar comum. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador,
quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, censura de veículos de imprensa e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências, inclusive de um general da reserva, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, bloqueio de contas bancárias, inclusive de jornalistas, parlamentares e de pessoas que sequer são investigadas, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas, intervenções no comando de partido político, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor deputado desta sessão plenária, deputado Ayrton Lima, senhores homenageados Fernando Conrado, Polívio Braga, senhores deputados eleitos, meus grandes amigos Gustavo Vitorino e Capitão Martim, senhora presidente do Movimento Jovens de Direita, Jéssica Seferin, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores que nos acompanham pelos canais de comunicação, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores presentes no nosso plenário. Subo pela última vez nessa tribuna, neste mandato, poderia fazer um balanço do que construímos, do que aprovamos, dos posicionamentos, mas isso seria ceder à vaidade totalmente incompatível com a gravidade do momento político pelo qual estamos passando e que não por acaso levou à escolha desse grande expediente: democracia e liberdade. Você pode ser livre em um lugar sem democracia, bastando viver isoladamente no seu cantinho de mundo. Mas o oposto é impossível. Não existe democracia sem liberdade. Democracia é o oposto da ditadura, da tirania, sua essência é liberdade. De forma simplificada, busca assegurar dois princípios: máxima liberdade ao povo e limitar o poder concedido aos governantes, justamente para impedir que o povo seja oprimido por um tirano. A democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo, como fala Abraham Lincoln. Portanto, deve ser livre para buscar sua felicidade em um Estado que garanta a liberdade. Todo o poder emana do povo, e como o povo que concede poder aos governantes, esses não podem perseguir. Liberdade é a essência da democracia, mas ainda assim ambos estão sob ataque permanente aqui no Brasil. O que deveria provocar a repulsa de todos os cidadãos é justamente o que estamos vendo hoje. O que está acontecendo com o nosso país? Que doença é essa que paralisa a tantos, que torna tantos de nós apáticos? Não apenas a sociedade, a classe política pouco faz para frear essas agressões e para recuperar o território perdido. Vejo colegas aqui neste parlamento batendo no peito, dizendo que tem 4, 6, 8 mandatos, Giuseppe. Pergunto, já viram algo parecido? Já viram tamanho desrespeito à democracia? Em parte, Bolsonaro deve ser a explicação. Desde antes de sua eleição, ele é apresentado como um monstro autoritário, a grande ameaça a ser combatida, aquele que iria perseguir classes, cores e opções, mas que nunca perseguiu. Era e continua a ser a desculpa
perfeita. Senhores, por favor. Senhores, por favor, mantenham-se em silêncio. Enquanto o deputado estiver na tribuna, não pode haver manifestação. Por favor, continue, deputado. Obrigado, presidente. É que aqui é sindicato, né? Sindicato a gente já sabe o que pensa, né? Então tá bom. Era e continua a ser a desculpa perfeita para que o sistema que ele derrotou voltasse ao poder, voltasse a mamar as verbas públicas. Era necessário demonizar o presidente e fazer com que as pessoas o odiassem, mas o apoio popular permaneceu. Os veículos de comunicação o atacaram diariamente, escolhendo sempre as piores frases, piores imagens, escondendo qualquer conquista de seu governo, sonegando o reconhecimento de qualquer virtude. Mas apesar disso, Bolsonaro resistia e contornava esse bloqueio com as redes sociais, com milhões de seguidores, com lives com audiência que deixavam a imprensa morta de inveja, Políbio. Além disso, um crescente grupo de influenciadores multiplicava seu alcance, enquanto ganhavam força política. Temos aqui Gustavo Vitorino, jornalista do ano, Fernando Conrado, Políbio Braga. A velha política sofria, o chamado sistema estava encurralado, não estava tendo sucesso na prática do assassinato de reputação que havia se especializado. Não bastava atacar a imagem do Bolsonaro, precisava anular seus canais de comunicação, inviabilizar seus apoiadores e ridicularizar seus seguidores. O objetivo era o cancelamento do presidente, era torná-lo um chefe de Estado sem lugar de fala no seu próprio país. Esta batalha imoral, enlouquecida e sem qualquer escrúpulo, transbordou um vale-tudo que se provou terrível para a nossa frágil democracia. A lógica de que os fins justificam os meios foi usada como desculpa para qualquer coisa que pudesse prejudicar esse governo. Tentaram matá-lo, desejaram sua morte inúmeras vezes, até jogaram futebol com uma réplica de sua cabeça. Tudo tolerado dentro de um discurso esquizofrênico que rotulava o presidente como fonte de estimação do ódio. Se é contra o Bolsonaro, então está considerado válido. É uma estratégia defendida por Goebbels. Desumanize seu inimigo a tal ponto que ninguém tenha misericórdia dele quando você for executá-lo. Foi assim que o ódio do bem se instalou como algo normal e aceito. Foi assim que ganhou corpo a máquina de perseguição contra Bolsonaro e bolsonaristas. Não pretendo me alugar aqui falando das injustiças contra o presidente ou defender o governo, mas havendo inúmeras realizações impressionantes, conquistas históricas, estas muitas vezes não foram apresentadas pela velha imprensa. O que importa aqui quem é o corajoso aí que falou miliciano, levanta o braço. Ué, se esconde na voz, né? Foi assim que o ódio do bem se instalou como algo normal e aceito. Não deixo de abordar aqui que a insanidade desse confronto de vida ou morte fez muitas vítimas, Conrado. Primeira vítima, a credibilidade da imprensa e do judiciário. Acreditem! Como pode... Deputado Tenente Coronel Zucco, senhores que estão na galeria, não é permitido manifestação enquanto o deputado está na tribuna. Por favor. Continue, deputado. A primeira vítima, a credibilidade da imprensa e do judiciário. Atenção, acreditem, o ex-governador condenado a 430 anos de prisão, com 26 processos, Sérgio Cabral foi solto.
Segunda vítima, a busca pela verdade, a sensatez, a racionalidade, a razoabilidade. Gustavo, terceira vítima, a defesa da nossa Constituição. Recentemente, vimos a liberação da censura pelo TSE no período eleitoral, contrariando expressamente o texto da Carta Magna. Capitão Martim, quarta vítima, o Estado de Direito, a clara prevalência de um poder sobre os demais. Ontem mesmo, um ministro do STF atropelou o Congresso Nacional com uma decisão monocrática, passando por cima de 513 deputados e 81 senadores. A quinta vítima, presidente, o sistema acusatório e o devido processo legal. Hoje, com um inquérito em que é vítima, juiz, investigador e acusador, todos a mesma pessoa. E o sexto e último vitimado, e talvez o mais grave de todos, a liberdade política da população, liberdade de manifestação, de reunião, de associação, assegurados no artigo 5º, que chamam hoje, capitão Macedo, de atos antidemocráticos. E eu te pergunto, e os protestos do MST, que tinham quebra-quebra, invasão de propriedade e bloqueio de rodovias? Uma democracia somente é sólida quando os princípios e valores democráticos são defendidos por sua população. Se o resultado da afronta às liberdades individuais e a passividade ocorrerem, então a democracia está gravemente ameaçada. Em uma democracia, ninguém está acima da lei, e a Constituição é a lei máxima que a todos limita. Mas o que temos visto diariamente é o seu desrespeito. A Constituição Federal tem sido ignorada como se nem existisse. O artigo 5º da Constituição delimita as liberdades individuais e políticas dos cidadãos brasileiros. Esse artigo é a alma da vida em um país democrático, mas tem sido sistematicamente desprezado, e a perseguição política e censura viraram lugar comum.